Como diria o nosso querido presidente Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nada melhor do que a verdade, porque ela sempre prevalece no final, né, meus amigos? Bom, ontem muita gente estava preocupado, muita gente queimou a largada, como foi o caso do Zema, né? Diz que cobrar dinheiro do Vorcaro era imperdoável e falou isso sem saber o contexto, né? Eu postei o vídeo, inclusive, falando, olha, eu gostaria de saber aí por que o Vorcaro financiaria o filme do Bolsonaro. Bom, agora a gente sabe. O Flávio veio a público, agora a gente sabe aí que o Vorcaro financiou tanto o filme do Lula quanto do Temer e inicialmente, né, a gente achava que havia financiado aí o do Bolsonaro também, mas a produtora do filme já disse que não tem dinheiro do Vorcaro, foi uma outra empresa, não diretamente, e não tem nada de errado. A gente viu que era apenas um filho cobrando um contrato para financiar o filme do pai. É isso aí, existia um contrato há 2 anos, em 2024, quando o Vorcaro até então era um empresário de sucesso, com reputação ilibada, não tinha nada de errado rondando o Vorcaro que alguém soubesse, né? Nada que desabonasse ele, era um empresário de sucesso que estava financiando o filme do Bolsonaro. Né? Isso via um contrato indireto, etc. E agora eu sei, qual era o interesse do Vorcaro em financiar o filme do Bolsonaro? Sendo que a gente viu nas mensagens aí vazadas que o Vorcaro chamou o Bolsonaro de idiota, inclusive. Mas por que então ele financiaria um filme do Bolsonaro? Ora, porque dá lucro, meu amigo. Tudo relacionado ao Bolsonaro vai vender. E um filme do homem mais aclamado da história desse país, politicamente falando, é claro que vai estourar de bilheteria, não é? Então, o Vorcaro queria lucrar com isso. Ele podia odiar Bolsonaro, mas não era otário, né? Viu uma oportunidade de ganhar dinheiro e pronto, firmou um contrato e foi isso que aconteceu. O contato do Flávio Bolsonaro foi apenas para cobrar o cumprimento desse contrato. Olha, tem que pagar aí e tal, né? Existia um contrato, ou seja, o Flávio não entrou em contato com ele para cobrar algum valor indevido, para pedir propina, para pedir pagamento por alguma coisa, favores, não. Essa é a questão, né? Diferente, como eu falei, do que aconteceu com o senador Ciro Nogueira, do que aconteceu com muita gente envolvida no governo Lula, envolvido no PT, envolvido lá no governo da Bahia, envolvido com o ministro do STF. Diferente de tudo isso, o contato do senador Flávio Bolsonaro foi apenas para saber ali sobre o cumprimento de um contrato que existia. Apenas isso. Realmente nada de errado, como eu falei. No áudio mesmo você já não vê nada de errado. Mesmo sem saber o contexto da história, você já vê que não tem nada de errado ali. É um filme privado, captando dinheiro privado. Nada público, nada inerente ao cargo. Bolsonaro não estava mais na presidência. Então, realmente, nada de errado, tá? Como eu falei, o Vorcaro ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque sabia que a bilheteria ia bombar, né? E vai. Depois disso, eu acho que até foi uma propaganda aí de graça pro filme, tá? O senador Flávio Bolsonaro postou ontem um vídeo falando a respeito. Eu acredito que todo mundo já viu, mas para quem não viu, vale a pena acompanhar. Vamos lá. Fala, pessoal. Mais do que nunca, é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. É isso, né? Que diferença, meus amigos, que diferença entre essa questão, esse envolvimento do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro e o envolvimento do Vorcaro com o Lula.
O Lula está na presidência, sabe-se lá como chegou lá, mas está na presidência e teve o contato não realizado ali em agenda oficial com o Vorcaro. Por que será? O que foi tratado ali entre eles, né? Ministros do Lula, pessoas ligadas ao Lula, o chefe da Polícia Federal do Lula estavam meses atrás lá em Londres tomando uísque de 3 milhões de reais com o Vorcaro, pagos pelo Master. Isso aí a imprensa não quer saber, não é? Isso aí ninguém divulga, ninguém expõe. Mas uma questão privada, que não tem nada de errado, isso aí fizeram um estardalhaço, né? Mas pelo menos a verdade veio à tona. E o senador Flávio, ele começou da maneira certa, e tocou no ponto principal aí, né? Quem não deve, não teme. CPI do Banco Master, já. Ele tá pedindo a CPI. Ele tá pedindo, o PT tá pedindo a CPI. Pô, se o Flávio é culpado, se o Bolsonaro é culpado, peçam a CPI então, vamos investigar, vamos ver quem é culpado. Vamos reverberar o que a Polícia Federal já descobriu, assim como a CPMI do INSS fez. Hoje a gente sabe que o filho do Lula estava envolvido no esquema. Viajou com careca, ficou hospedado em hotel 5 estrelas na Europa com o dinheiro dos aposentados, né? Graças à CPMI do INSS. O que a CPI do Master vai nos revelar? O que será? Eu tenho certeza que está todo mundo do PT envolvido nessa. E eles sabem disso também, por isso que não assinam a CPI do Master. Eles não querem a CPI do Master, diferente do Flávio Bolsonaro. Se vão continuar com essa acusação de que tem algo errado ligado a Bolsonaro e o Master, bom, peçam então a CPI. A gente não teme investigação. Queremos transparência, queremos que a verdade venha à tona, como veio aí nesse caso. Nada diferente do que a gente imaginava, meus amigos. Daqui em diante, vai ser só esse tipo de coisa, né? E precisamos estar preparados, não agir na emoção. Como eu disse, teve gente que queimou a largada, como foi o caso do Zema, né? Eu não vou colocar aqui, não quero dar muita corda para esse assunto, né? Pô, não vamos causar, não é o momento para isso, mas o Zema, meu amigo, pisou na bola, né? Espero que ele se retrate, volte atrás, peça desculpas, porque o que é imperdoável, Zema, foi o seu comentário sem antes saber a verdade dos fatos, sem antes saber da boca do Flávio Bolsonaro o que aconteceu. Isso não condiz com a direita, isso não condiz com quem tem um mínimo de noção e muito menos conhece como o PT age, né? Quem conhece o PT, quem sabe como essa gente age, não vai fazer as coisas sem pensar como você fez, né? Para quem está se lançando aí a candidato à presidência, meu amigo, você precisa ter menos emoção aí, né? E mais razão. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.